Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Grupo Espírita Irmãos do Caminho. Hoje nós temos uma palestra, como todas as outras, de muita reflexão. Mas é interessante a gente olhar por essa vertente. Somos todos filhos pródigos? E quem vai nos falar sobre essa reflexão é o Ed Moura. Seja bem-vindo mais uma vez em nossa casa. E antes de nós passarmos a palavra para o Ed, nós vamos divulgar as atividades da nossa casa, lembrando a todos que não é uma mera divulgação. Nós estamos fazendo um convite para a participação de todas as atividades desenvolvidas na nossa casa. Lembrando que a nossa casa, este ano, no dia 26, faz 10 anos funcionando aqui neste local. Então, nós estamos preparando aí uma palestra, na realidade, com o primeiro palestrante da nossa casa, há 10 anos atrás, que também é um dos nossos orientadores, né, que nos intuíram a sair, entre aspas, da casa irmã, da casa com a irmã, e então estar aqui no Grupo Espírita Irmãos do Caminho, que é com o Ricardo Gauch, que vai falar para a gente sobre a criação da casa, como a casa foi pensada, as atividades desenvolvidas nesses 10 anos de casa, e fazendo um convite para que vocês integrem essa nossa grande casa, pequenina grande casa. Já fala logo o dia que é para todo mundo. Dia 26, dia 26, está na agenda, dia 26, tá? Na agenda lá, aqui mesmo. Vamos lá, as atividades da nossa casa. Nós temos evangelização infantil aos domingos, das 9 às 11 horas. Nossa evangelização vai ter retorno agora, no dia 22. Até então, nós estávamos de recesso, tá? Enquanto as nossas crianças ficam nas salinhas de evangelização, nós dividimos aqui essa sala em duas, a outra em duas, e assim nós vamos dividindo, né? Os pais ficam conosco, porque nós também fazemos um estudo voltado para a educação dos nossos filhos com a moral espírita cristã. Então, a gente fica com os pais, enquanto as crianças ficam com os evangelizadores e facilitadores, tá bom? De 9 às 11. Que idade, Inês? Não tem idade, tá? Quando é muito bebezinho, ainda é colo, a gente pede que alguém da família fique junto, porque é muito bebezinho, a gente não tem estrutura para poder cuidar, mas não tem idade, tá? E aí, estamos todos convidados. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Acontece todas as segundas-feiras, às 19h30, às 20 horas. Gente, é um espetáculo. Meia horinha. É exatamente como o Evangelho que a gente faz na nossa casa. Fazemos a leitura do Evangelho, uma mensagem, uma questão do Livro dos Espíritos, comentário muito breve, prece e vamos para casa. Extremamente importante, não só para fortalecer as barreiras magnéticas da nossa casa e entre todos nós, como para nós, porque a leitura do Evangelho é sempre muito agradável, né? E elucidativa. Estudo sistematizado da doutrina espírita, introdução e integração à casa, que acontece aos sábados às 17 horas, que nós teremos início agora, dia 14, um detalhe. No dia 14, nós temos um seminário que acontece sempre que nós vamos iniciar os estudos. E nós fazemos isso em conjunto com a nossa casa, com a irmã Casa do Caminho, que funciona lá na 38 do Guará 2. E o facilitador vai ser o Valide. Todo mundo conhece Valide, né? Pequenininho. Pois é, então estão todos convidados. É às 16 horas, né? Às 16 horas. E quem tiver interessado, eu quero que todos estejam, fale conosco, porque a gente coloca lá no grupo de frequentadores o endereço, o horário e o link para inscrição, tá bom? Por que precisa de inscrição? Não é porque a casa tem todos os seus frequentadores também. Nós vamos integrar os frequentadores que estão lá. Então, é bom eles saberem o número de pessoas que irão participar, até por uma questão de dinâmicas, que eu não sei exatamente o que o Valide vai apresentar, ok? E sim, depois do dia 14 lá, aí dia 21 aqui, tá? Palestra pública seguida de passe, todas as quintas-feiras, às 20 horas, como hoje. Ininterruptamente, não tem sábado, domingo, feriado, carnaval, festa, não existe suspensão de pronto-socorro. Como essa reunião faz parte da nossa reunião de assistência espiritual, independentemente do que aconteça no nosso calendário aqui anual, do nosso país, do nosso estado, essa reunião não falha. Tá bom? Nós estamos sempre aqui, as portas estão sempre abertas para a gente refletir sobre um tema e logo em seguida, quem sentir necessidade, tomar um passe. Tá bom?
O Bazar Beneficente, que acontece na sala 216, de segunda a sexta-feira. Mas por que nós precisamos consultar os horários aqui? Nós não temos voluntários suficientes para abrir o bazar todos os dias. Então, quando eu disse que eu estava aqui divulgando as atividades, é um convite para que vocês pensem, olha, eu me identifico mais com essa atividade, eu vou, com aquela outra, eu vou também. Então, no bazar, a gente pensa que é só estar aqui, que funciona ali na sala 216, a gente pensa que é só estar aqui, não é, o bazar tem muita coisa para fazer. Tem a triagem daquilo que a gente recebe, tem a higienização daquilo que a gente recebe, tem o conserto daquilo que a gente recebe. Então, se você sentir necessidade, afinidade com... Quero trabalhar 2 horas por dia que seja. Não, eu quero levar para casa para lavar, para higienizar. Não, eu quero costurar um botão. Né? Tudo é trabalho. Toda atividade útil é trabalho. Não é assim que está no Livro dos Espíritos? Então, estão todos convidados para esse trabalho. E se tiverem disponibilidade para estar aqui conosco, lá na sala 216, a Arabella, nossa coordenadora, pode auxiliar, ensina como funciona, fica ali algumas horinhas, fotografa, coloca nos nossos grupos, porque ele funciona de maneira também online. Então, assim, tem trabalho para todo mundo, todos os dias, se quiser. Trabalho e estudo. Chocolate fraterno, que acontece toda primeira quarta-feira do mês. Ontem nós tivemos. Como é que funciona o chocolate fraterno? De 20 às 22 horas. Aqui nós ainda não temos cozinha, não um suporte que nos permita produzir nada aqui. Então, cada trabalhador faz na sua casa um lanchinho, né? Se puder, se não puder também não precisa, pode vir. A gente traz aqui, faz uma prece, fluidifica aquele alimento ali e a gente segue para a UPA de São Sebastião. Lá a gente para no estacionamento e oferece para os moradores de rua ou para aquelas pessoas que estão o dia inteiro esperando uma consulta e não foram atendidas, ou os seus companheiros, né? Acompanhantes, né? Os seus acompanhantes, e muitas vezes até alguns trabalhadores lá de dentro que não tiveram oportunidade de sair para comer alguma coisa, e eles vão ali. E ali a gente oferece o lanchinho e uma mensagem divulgando também o trabalho da casa, tá? Ao projeto Almofadas do Coração, que acontece toda primeira e terceira quarta-feira do mês, de 14h30 às 17 horas. Ontem também nós tivemos o reinício, né, Arabella? A Arabella também é a coordenadora do projeto. Como que funciona? Todos já sabem, mas eu vou falar de novo, porque pode ser que tenha espírito encarnado, desencarnado, que nunca ouviu isso, nós vamos falar de novo, né? Como é que funciona? Confecções de almofadas em formato de coração para as mulheres mastectomizadas. Então, no ano passado foram mais de 500, né, Arabella? 553, ou seja, mais de uma por dia. E nós só funcionamos 2 vezes por mês. Olha aí como é que funciona, né? Então, os voluntários vêm para cá, tiram as máquinas ali. Eu já sei que tem um corpo forte aqui que se chama Léo, que vem aqui mais cedo, distribui as máquinas aqui pelo salão para facilitar para elas, né? Elas estendem aqui os tecidos, fazem os recortes, alguém enche a almofada, outro costura, e embala e coloca uma mensagem. E aí, um determinado dia, a Arabella leva lá no HUB, não é, Arabella? Entrega e eles fazem as distribuições. Então, isso tem trazido muito conforto. Hospital de base, né? Isso tem trazido muito conforto para as pessoas que fazem o esvaziamento axilar, inclusive homens. Porque quando a gente fala câncer de mama, a gente só pensa em mulher, né? E muitos homens também padecem com essa enfermidade. Então, quando fazem o esvaziamento axilar, isso traz um conforto muito grande. A gente já teve até a oportunidade de algumas pessoas que foram beneficiadas com a almofada trazerem um vídeo para a gente falando o quanto aquilo foi confortador no momento de muita dor física e moral. Então, imagino que não é muito fácil passar por uma enfermidade dessa, né? E quando você tem um pouquinho de conforto, consolo, sem contar que a pessoa recebe uma linda mensagem que as voluntárias colocam aqui, bem consolo, esclarecedor, é uma coisa muito bacana, tá bom? Estão aqui as nossas atividades e nós queremos falar de outras atividades aqui da casa. Nós temos a nossa biblioteca aqui com bastante livro, bastante exemplar. Normalmente a gente sugere para o palestrante o conteúdo, os objetivos e a bibliografia a ser utilizada. Eles aqui divulgam e vocês podem saber que muitos desses livros nós temos aqui. Podem ficar à vontade, venham, peguem para estudar, não tem horário, não tem prazo. Tá? Se não quiser em casa, não tenho tempo, pode falar com a gente vem 1 horinha aqui, você fica 1 hora, 2 aqui lendo, estudando, tá? E quem quiser também trabalhar, o Léo está aqui, tá? É o diretor da área, também está precisando de gente para trabalhar aqui, até para abrir a casa 1 ou 2 dias,
para ficar aberta esperando quem está aí para poder ficar na biblioteca. Tá bom? Senti falta de você na sexta-feira, hein? Depois. Depois. Não, biblioteca a gente não leva. Não. Ainda não. Venda aqui não. Tá? Só. Mas tendo necessidade, Sim, essa encomenda que a gente busca. Tá bom? Se você tiver algum livro, um título que você queira, que você não encontre aí, pode falar com a gente que a gente providencia. Tá bom? Como eu falo demais e falo rápido demais, quero perguntar se alguém quer ler, né? É por isso que eu deixo o Léo aqui na frente, porque eu falo rápido demais, às vezes até mordo a língua. Vamos lá. Quem gostaria de ler aí a nossa mensagem preparatória para depois passar a palavra, prece, e depois passar a palavra para o Ed? Todo mundo assim, ó. Né? Opa. Não, Léo, você não, você é demais. Ergamo-nos, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando o filho pródigo deliberou tomar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar à luz, ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado por meio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Mensagem do livro Fonte Viva de Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Vamos agora diminuir as luzes para facilitar a nossa concentração e fazer a nossa prece para iniciar os nossos trabalhos de reflexão. Pai de infinito amor, justiça e bondade, aqui estamos nós uma vez mais, reunidos nesta casa abençoada, buscando compreender e entender o Evangelho de Jesus. Jesus, nosso divino amigo, amado Mestre benfeitor, que das luzes do infinito veio até nós atendendo a sua promessa de nos esclarecer e consolar. Legou-nos o seu Evangelho, o caminho, a estrada e a vida para chegar a Ti, Senhor. Hoje nós estamos aqui, buscando encontrar o esclarecimento nas Tuas palavras, no amor que Jesus tanto nos exemplificou, buscando compreender a nossa própria existência e a senda evolutiva que temos que traçar. Nesta noite linda, nesta casa santa, nós queremos perceber-te, Senhor, tanto quanto estás conosco, e por isso te rogamos, humildemente, abençoe-nos os propósitos desta caminhada, em especial desta atividade.
Que a espiritualidade amiga desta casa possa intuir um tanto mais o nosso companheiro, que dedicou algumas horas de estudo e reflexão para trazer a tua palavra até os nossos corações. Por isso, nesses instantes, inflados de graça, de gratidão e de muito contentamento, nós te rogamos, abençoe-nos, hoje e sempre. Você tem aí até 8h45, 8h50. Tá bom. Eu sou o general dessa casa. Vou tentar. Boa noite a todas e todos. Que o Mestre Jesus continue nos abençoando nesse momento e que possamos todos nós aqui presentes absorver os ensinamentos que vão ser passados para cada um de nós pela espiritualidade amiga. Somos todos filhos pródigos. Não é uma pergunta fácil de ser respondida. Existe uma complexidade por trás disso. E a gente fala sobre a ingratidão. Algo muito, muito complexo. A ingratidão é o fruto direto do egoísmo. Revolta os corações honestos. E a ingratidão dos filhos para com os pais é algo de caráter odioso. Quem fala isso não sou eu. É Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Ele já começa assim. E ele desenvolve, falando sobre toda a jornada do espírito, desde o arrependimento, a reencarnação e nascer no seio de famílias. Encontrar aqueles que outrora tiveram problemas. Mas para a gente fazer essa reflexão e responder essa pergunta, a gente vai ter que se aprofundar em algumas coisas. Eu vou convidar cada um aqui para a gente fazer uma reflexão com sensibilidade, para pegar as nuances que existem em uma passagem de Lucas, capítulo 15, que nós acabamos de ver, que é a parábola do filho pródigo, mas que poderia muito bem se chamar parábola do pai amoroso, porque ela envolve outras coisas. E para isso a gente precisa fazer um disclaimer, ou seja, um aviso, porque foi uma parábola contada há 20 séculos atrás para uma população que tinha uma cultura totalmente diferente de um brasileiro do século XXI, além da questão cultural. Uma sociedade patriarcal e com hierarquias muito bem definidas. Porém, essa parábola, ela faz parte de uma trilogia. São 3, sendo que as 2 primeiras explicam esta última. Então, o mestre Nazareno, Jesus, se encontrava lá na Judéia, em uma casa, com publicanos, pecadores, pessoas de má vida, e foi ter com eles uma refeição. Porém, vinham os fariseus e escribas que passavam lá e o viu. E como era assim a característica de um fariseu, né, falar alto para querer ser ouvido, falou, ele se fala filho de Deus, mas come com um cobrador de impostos, com pecadores. O cobrador de impostos era tido como corrupto. Porque era um hebreu que estava lá a serviço de Roma para cobrar impostos. Impostos esses, que não voltava para lá em forma de benefício. Não voltava, ia todo para o Império Romano. E ele ainda, ao invés de cobrar 50 de cada um, cobrava 60, 70. Não, ele aqui eu não gosto dele, eu vou cobrar 80. Ah, não, a Inês é minha amiga, eu vou cobrar, 55. Era assim. E as outras pessoas de má vida, o quê? Seriam as prostitutas, as pessoas que tinham problemas, que não pagavam suas dívidas. E eles começaram a falar, e Jesus saiu, foi para o lado de fora da casa
Guarda essa informação. Ele foi para o lado de fora da casa, no portão da casa, e começou a conversar com aqueles homens. Primeiro convidou para entrar. A gente está usando aqui a TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia, como referência. Estamos usando a Bíblia de Jerusalém. Estamos usando também até a Bíblia mais comum, que é a de João Ferreira de Almeida, e o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. Nelas tem essas nuances que a gente está falando aqui. Convidou-os para entrar, não quiseram, e Jesus propôs para eles. A primeira parábola da trilogia. Né? Qual o homem que, tendo 100 ovelhas, uma se desgarra, foge, ele não deixa aquelas 99 em lugar seguro e vai atrás dessa que se perdeu? Vai atrás obstinadamente até encontrar. E quando encontra, ele a coloca nos ombros e feliz retorna para o rebanho e a restitui. Depois vai ter com seus amigos e vizinhos e fala: ei, venham alegrar comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. No céu haverá mais festa, mais alegria a um pecador que se arrepende do que os justos que não precisam de arrependimento. Está lá. Aí ele propõe a segunda parábola da trilogia. Qual a mulher que, estando em casa com 10 dracmas, dracma, uma moeda de prata grega, que equivalia lá na Judeia uma diária de trabalho braçal, ou seja, um dia de trabalho fazendo força. Tendo 10 dracmas, perde uma dentro de casa, agora ela está perdendo dentro de casa. Ela acende uma lamparina, varre, vasculha, procura, olha nos cantos até que consegue encontrar. Ela vai até a sua vizinhança, fala com as suas amigas. Ei, venham se alegrar comigo, porque eu encontrei a minha dracma perdida. Aí, por fim, ele vai e fala. Propõe essa parábola, porque eles ainda estavam relutantes. Ele propõe. Um homem tinha 2 filhos. Eis que o mais novo cometeu um dos piores deslizes, um dos piores erros que poderia se cometer naquela época. O que dirá hoje, imagina lá naquela época. Pedir herança para o pai vivo. É como se dissesse assim: pai, eu não te considero um homem vivo. Eu não te considero. Para mim você está morto. Eu quero a minha parte da herança. Era tão grave que ele estava infringindo o 4º mandamento dos 10. Honrai a vosso pai, vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Ele só estava infligindo esse mandamento, sendo que era assim, era um dos das mais valiosas leis que aqueles judeus daquela época seguiam. Eram esses mandamentos. Não só isso, quando um pai amoroso, um pai que respeita o livre-arbítrio, ele fez a partilha, vendeu uma parte das terras. Os aldeões ficaram sabendo que ele estava vendendo a terra, mas por quê? Por que esse homem está vendendo a sua propriedade, parte dela? Aí começaram a falar: não, porque o filho mais novo pediu herança. Aí, então eles se escandalizaram. E o filho mais velho ficou quieto, calado. Então ele, tendo posse da sua herança, o filho mais novo, ele partiu. Foi para um país distante. E se envolveu com jogatinas, com mulheres, com festas, festins, gastos à toa, para satisfazer toda a sua luxúria, todo o seu orgulho. Lembrando que todo orgulhoso, ele é um imaturo espiritual. Todo orgulhoso é um imaturo espiritual. E assim ele fez todo esse deleite da carne, da matéria, até que ele se viu com poucos recursos. Foi justamente quando se abateu uma crise naquela região. Era um país vizinho à Palestina. Hoje, né, a gente sabe que é um Estado de Israel. Mas era um país vizinho à Palestina. Porque era um lugar que chamado Decápolis, fazia parte da Grécia. Então lá eles criavam porcos. Não fazia sentido um palestino, um judeu criar porcos, porque eles não consumiam porcos. Não fazia sentido. Então ele estava em outro país, ele teve que sair, porque se ele não saísse, os aldeões
provavelmente iam promover um linchamento dele, porque ele causou um escândalo muito grande lá naquela região. Ele abriu um precedente perigoso para aquela população eminentemente rural. E se os outros filhos começassem a pedir, pai, eu quero a parte da minha herança, porque o filho do nosso ancião, o filho daquele que nos representa, pediu, por que eu não posso pedir? Ele deu exemplo, ele abriu um precedente. Então foi difícil para aquela população. Então ele fugiu. Ele deu a informação também para o irmão mais velho dele, que o irmão mais velho é o que substitui o pai nas suas ausências. Falou para o irmão mais velho, como se dissesse, eu não quero dividir nada com você, eu não quero administrar nada contigo. Porque naquela região era a coisa mais comum do mundo. As famílias ficarem juntas, cuidar da propriedade. No caso eram 2 homens, eles iriam contrair matrimônio. As mulheres iriam morar dentro lá da propriedade e eles iam continuar. Talvez vai chegar um momento que o pai vai desencarnar, a mãe vai desencarnar, mas aí eles vão começar a tocar, vão ter filhos e assim vai. Ele disse para o irmão, eu não quero administrar nada com você. Fugiu, foi embora. Tá lá. Eis que abateu essa grande crise. E o dinheiro dele acabou. E ele começou a sentir necessidades. Foi procurar um emprego aqui, não tem. Por quê? Está em crise, não tem emprego. Foi procurar outro emprego, não tem. Então. Até que ele chegou a um momento em que ele encontrou, na verdade, foi um homem que fez-lhe um favor. Fez-lhe um favor. Falou, olha, você pode cuidar da minha criação de porcos, porque o alimento que eu vou dar para os porcos pode servir para você também. Um judeu se relacionando com porcos é algo muito, muito, muito difícil. Eu procurei, mas não consegui achar comparativo com a nossa realidade hoje. E também correndo o risco de ser grosseiro, né, para falar aqui, então não vou fazer isso. Ele foi cuidar de porcos. Os porcos comiam uma coisa chamada alfarroba, que é o quê? Uma vagem doce, que ela tem assim, um poder nutritivo muito bom. Porém, eles estavam em crise. Então, essa alfarroba doce, ela era dada aos pobres. Os porcos comiam outra, é uma alfarroba síria, se não me engano, que ela é mais amarga e sem poder nutritivo. E esse rapaz aceitou. Ou era isso ou a fome. E assim, o homem chegava lá com as alfarrobas amargas, dava para ele separava uma parte e dava para os porcos. Todo dia era isso. E ele comendo, os porcos comendo, ele comendo junto, ele olhando os porcos comer a mesma comida que ele estava comendo. É muito difícil, é muito sofrido, mas estava lá. Até que chegou a hora que não tinha mais alfarroba. Aí foram as famosas bolotas, que a gente vê em algumas traduções, fala que os porcos comiam bolotas, que é uma planta também que é dada para porcos e bois, né, bovinos, para se alimentar disso. Só que ela, para o ser humano, não tem tanto poder nutritivo assim. E ele teve que comer essas bolotas também. Então estava lá aquele jovem, judeu, no meio dos porcos, sujo, cabelo desgrenhado, a barba já, né, que eles tinham uma barba feita, né, bonita, só que estava sujo, magro, sentado lá e olhando para os porcos. Aí aconteceu, né, aquela coisa. Tem a dupla, Tim e Vanessa, eles têm uma música muito linda, né, Aos Pés do Monte. Eu vou pegar esse trechinho para explicar o que aconteceu com esse rapaz. A Vanessa canta assim, ó. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. As dores da alma que quer renascer, ou seja, quer se renovar. É muito sofrimento, é muita dor. E um jovem orgulhoso estava sofrendo, não estava aguentando mais. Aí ele caiu na reflexão. Segundo algumas traduções, alguns teólogos, aí ele até estava em lágrimas. O mais humílimo trabalhador do meu pai, ele tem dignidade na mesa, ele tem pão na mesa, ele tem fruta, ele tem água, ele tem bebida. Ele se veste com uma túnica limpa, simples, mas limpa.
E ele tem aonde recostar sua cabeça para dormir. E eu aqui, no mundo, no relento, junto com esses porcos. Ou seja, ele estava bestializado, ele e os porcos estavam na mesma categoria. Ele já tinha perdido tudo, material, já tinha perdido também a sua vergonha, inclusive o orgulho. Eis que ele falou para si mesmo: vou falar com meu pai. Vou dizer-lhe: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser teu filho. Recebe-me como um dos teus assalariados. E se levantou. Emmanuel, nesse livro que a gente leu aqui, Fonte Viva, não é esse capítulo, mas um outro, chamado 88, caindo em si. Deixa eu ver se vai dar tempo. Caindo em si. Ele separa esse trecho. E ele caiu em si. Lucas, capítulo 15, dananã. Emmanuel explica que Judas Iscariotes caiu em si quando ele quis fazer a revolução do evangelho. Ah, Jesus, ele é um homem tímido, tal. Vamos dar uma cutucada nele, quem sabe ele, né? Vem os exércitos aí, vai tomar conta de todo mundo. E vamos implantar esse reino dele aí. Só que ele caiu em si quando o mestre foi preso e se entregou docilmente para os soldados. Ele caiu em si. Maria de Magdala recebeu Jesus à noite em sua casa. E ela, como uma cortesã daquela época, lavou seus pés, enxugou com seus cabelos, uma atitude muito sensual daquela época. Só que ela caiu em si quando Jesus disse para ela, está registrado no livro Boa Nova de Humberto Campos: não quero seu corpo, quero sua alma. Esperei muitos séculos para esse encontro acontecer. Ou seja, você está pronta para me receber. Ela caiu em si. E a gente conhece, né, a história. Ela com as pessoas com hanseníase, que é o nome certo, né, da doença. Pedro também caiu em si quando ele, vendo que Cristo seria entregue, falou para Jesus: estarei contigo, serei preso contigo, mestre. Aí Jesus falou: Pedro, se acalma. Falou lá umas palavras. Porém, quando Jesus foi preso, Pedro ficou perdido, ficou querendo assistir e tal. Chegou uma pessoa e falou assim: ah, você andava com aquele Nazareno? Né? Não. Assim, Jesus tinha falado: Pedro, antes do galo cantar, 3 vezes tu me negarás. Então o cara falou para ele: não. Ele saiu, aí uma mulher olhou e falou assim: eu conheço você não era o que andava com aquele revolucionário cabeludo ali? Não era eu não, mas foi. Aí um soldado falou: eu te conheço, hein? Você é daquela turma lá. Não, também não. Aí o galo cantou. Aí ele caiu em si. Saul de Tarso também caiu em si quando, ainda na estrada de Damasco, ele teve aquela visão esplendorosa do Mestre Jesus: Saul, Saul, por que me persegues? Ele caiu em si e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Aí depois de vencer uma cegueira, foi um dos maiores divulgadores do cristianismo. Esse jovem caiu em si. Levantou-se e foi. Acontece que ele tinha 3 problemas para resolver. Nada fáceis. Primeiro, o pai, que ele tinha desrespeitado de uma forma cruel, pedindo herança, o pai vivo. O segundo problema, o irmão, que ele também tinha desrespeitado a partir do momento que ele saiu da casa, ele foi embora, levou sua parte, ou seja, eu não quero ficar com você, eu não quero me misturar mais com você, não quero trabalhar com você. E o terceiro problema, os aldeões. Os aldeões não queriam vê-lo lá, porque ele criou um problema muito sério para eles. Mas esse jovem, imaturo, que já estava vencendo o seu orgulho, ele não tinha mais nada a perder. Qualquer consequência que acontecer comigo lá, na propriedade do meu pai, é melhor do que isso que eu estou vivendo aqui, junto com os porcos.
passando fome. E foi. Aquela pessoa esquálida, magra, todo sujo, cabelo despinchado. Foi. Só que, quando ele estava indo ao longe, o pai o viu. O pai olhou lá no alto da sua casa, viu que vinha um forasteiro, e ele reconheceu. Um ancião, gente, naquela época, ele anda de forma majestosa, ele anda devagar. E ele é saudado pelas pessoas que gostam dele. Era uma vila assim, que não tinha 100 casas, pelas pesquisas que fizemos. E a população não chegava a 1000 pessoas. E ele era como um rei, uma majestade. A gente vê nos protocolos aí, o presidente de países, eles andam, eles não correm. Quando você vê um presidente da república em algum lugar correr, porque tem problema, alguma coisa séria está acontecendo. Um rei, a gente não vê. Então ele anda devagar, sempre. Assim. E eles também, um costume, faz parte da parábola, quando eles fazem um acordo, uma coisa assim muito, um negócio muito grande, um acordo muito sério, eles selam esse acordo, esse negócio, com um beijo na face. Só que o beijo na face é entre iguais. Acontece que esse homem, ao ver o filho apontando lá, ele correu. Um ancião, como se fosse um rei, uma majestade daquele lugar, correndo. Então, os aldeões, eles olharam aquele homem entrando, aquele homem magro entrando, assim, tentando reconhecer quem era, porque se eles reconhecessem, eles iam fazer o linchamento. Porque para eles, o pai devia primeiro ter advertido ele verbalmente, quando ele pediu a herança. Devia ter aplicado a ele um castigo. E outra coisa que era muito comum na época, deserdá-lo da família. Só que o pai não fez nada disso. Então eles estavam realmente assim, com essa sede, com essa coisa. E aquele homem veio lá e o pai desceu, saiu da casa correndo, então o pessoal já tirou o foco do rapaz e começava a olhar aquele ancião correndo. Correndo e abraça aquele homem magro lá, assim, olha bem para os olhos dele e ele fala: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Porém, ele nem continuou mais. Meu pai o abraçou e o beijou. Todo mundo vendo ele beijando aquele homem no rosto. Como quem diz assim: eu aceito os seus termos. Eu aceito o que você está me propondo. Aí, ao mesmo tempo, ele dá a ordem para os servos dele: traga roupas limpas e sandálias, porque meu filho voltou. Ele estava morto e reviveu. Traga também o anel e ponde no seu dedo. Ou seja, a aliança da família. Mandou também pegar o cordeiro cevado e sacrificá-lo, porque naquele dia haveria festa, festividades. Cordeiro cevado é um cordeiro que é criado sem se movimentar muito, ele não pasta igual aos outros. Então ele vai ganhando peso e é usado para festividades assim muito importantes para aquela comunidade. E ele mandou fazer isso. E foram fazer, né, as festividades. Porém, o filho mais velho, e ele tinha esse problema que não tinha resolvido ainda, chegou do campo, estava trabalhando. Aí, ouvindo a música e as danças, perguntou para um servo, né? O que é isso? O que é isso? Aí o servo falou assim: teu irmão, que estava morto, reviveu. Estava perdido, foi encontrado, voltou. Seu pai pediu para matar o cordeiro cevado e fazer essa festa. Então ele ficou assim muito indignado, ficou muito... Não é possível, não acredito. E ficou lá. Aí o pai tomou conhecimento, foi lá fora da casa, falar com o filho. O filho mais velho estava desrespeitando seu pai, porque não era atitude de filho desrespeitar o pai assim, no meio dos outros. O certo era ele entrar, vestir a sua túnica, receber os convidados, né, cumprimentar o irmão, aí depois ter um particular com o pai. Não, vamos conversar aqui no quarto. Não foi isso. Ele chegou para o pai e falou assim: eu te sirvo há muitos anos sem nunca desrespeitar seus mandamentos. O Senhor nunca me deu um bezerro para eu me alegrar com meus amigos. Agora esse teu filho,
que usou os teus recursos para gastar com meretrizes, manda matar o cordeiro cevado para ele. Aí o pai, muito amorosamente, fala assim: meu filho, tu sempre esteves comigo. Tudo que é meu é teu. Porém, é justo que nós comemoremos a vinda do teu filho. Que nós folguemos por causa do teu filho que veio, que estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Aí é um outro problema. A parábola termina aí. A gente não sabe qual foi a continuidade dela. Nós é que vamos dar um final para ela. Cada um de nós. A gente não sabe se o filho foi convencido ou não. A gente falou da parábola da ovelha perdida, que se perdeu fora da família. A gente falou da dracma perdida, que se perdeu dentro de casa. Aí agora a gente está naquela situação. Um filho que se perdeu fora de casa, mas se arrependeu, voltou. Agora tinha um outro filho perdido. Perdido dentro de casa, perdido dentro do seio da família. Que é o filho mais velho. E continuava perdido. Ele não quis saber se o irmão dele estava doente, estava ferido. Ele não quis saber onde o irmão dele esteve. Como que ele sobreviveu? Não quis saber. Falou que o pai dele nunca deu um cordeiro para ele se alegrar com os amigos dele. Ou seja, em vez de falar assim: pai, o senhor nunca me deu um cordeiro para me alegrar contigo. O senhor nunca me deu um cordeiro para me alegrar com esse meu irmão. Não, alegrar com meus amigos. O filho estava totalmente perdido. Então, era um filho orgulhoso e outro filho egoísta. Orgulho e egoísmo, duas chagas que a doutrina espírita e os espíritos superiores vivem batendo nessa tecla para nos alertar. Coisas que a gente deve, vamos dizer assim, melhorar, desenvolver isso. Melhorar, desenvolver no sentido de melhorar. Com a caridade e a humildade, que são os opostos. Aí a gente remonta lá, Jesus na porta da casa, falando com fariseus e escribas, e o pai amoroso no lado de fora da casa, conversando com o filho mais velho. Jesus faz aí está me faltando aqui a palavra, um paralelo interessante sobre isso aí. Os fariseus e os escribas achando que eles é que são os escolhidos, eles é que vão para o reino, serão recebidos por Deus. E Jesus explica: olha, aquele que se arrepende é o que vai ter mais chances de encontrar Deus do que esses que estão perdidos. Continua dentro de casa, continua fazendo as coisas, mas está perdido. Está perdido. O arrependimento, ele é muito parecido com a culpa, só que o arrependimento, ele é melhor. O arrependimento faz a gente se mover para realizar alguma coisa no sentido de melhorar o que estava estragado. A culpa não, ela aprisiona. A gente fica parado. A culpa é uma espécie de chicotinho que a gente fica batendo aqui. Olha lá. O arrependimento não fez com que esse jovem se levantasse e foi ter com o seu pai. E o pai, quando encontrou, foi aquela coisa. A pessoa que está se afogando, ela precisa ser salva, ela não precisa de aula de natação. Naquele momento, não. Ela está se afogando. Vai dar aula de natação? Não. Então foi o que o pai fez, esse pai amoroso. Já houve época na minha vida que eu fiz o papel do filho mais velho. Quando eu morava lá com os meus pais e o meu irmão mais novo se envolveu no mundo das drogas e se perdeu. Se perdeu. E eles eram vinculados a uma igreja evangélica, eu já era espírita. Mas aí quando meu irmão abandonou esse mundo das drogas devido a um grande perigo que ele correu, ele voltou para a igreja, e não quis mais saber desse mundo criminoso. Aí meu pai e minha mãe se juntaram, fizeram lá uma galinhada, e eu estava chegando. Aí, mas o que é isso? Não, eu estou fazendo uma galinhada porque seu irmão largou o mundo das drogas, tal. Eu falei assim: meu Deus do céu, gente. Eu sempre estive aqui com eles, nunca mexi com droga, sempre trabalhei, sempre lutei pela minha vida e tal.
né? Nunca tive uma festa. Gente, eu fui o filho mais velho, eu fui, e o meu irmão era o filho pródigo que tinha se arrependido, e eu continuava perdido. Eu dentro de casa perdido, igual esse filho mais velho. E não sabia que estava perdido. Aí vem o quê? Essa pergunta, somos todos filhos pródigos? Cada um que responda para o seu coração. Mas levando em conta que o filho pródigo, ele está melhor do que o filho mais velho, porque ele se arrependeu. O orgulho dele foi tão massacrado, foi tão que ele resolveu, falou assim, não, vou voltar na condição mais mínima possível. Não precisa nem me chamar de filho, não, eu vou como empregado mesmo. Aí tem uma questão também aí. A diferença entre servidor e filho. Servidor é aquele que trabalha, recebe, né, o que fez o trabalho e pronto. O filho não, é aquele que está lá sempre junto. Muitos gostam de ser servidor, outros gostam de ser filho. Servidor é o quê? Seria o quê? A gente faz barganha com Deus, né? Faz aquela oração e fala, oh Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou fazer tal coisa. Oh, eu juro, Pai, se o Senhor me der esse negócio que eu estou precisando, eu vou lá no Irmãos do Caminho participar do chocolate fraterno. Eu vou. Mas faz aquela decisão judicial ser boa para mim, Pai, por favor. Aí eu vou lá. Vou levar um lanche bom lá para deixar a Inês, o nosso irmão aqui, todo feliz assim. Barganha, é o servidor. O filho não, o filho é aquele que está lá, ó, chova, faça sol. Ele está com aquela alegria de servir, porque tudo que é do meu pai é meu. E pronto, não está perdido. Então, essa pergunta, somos todos filhos pródigos? Se a gente disser que sim, a gente vai entender que nós nos arrependemos de alguma coisa. Lembrando que todo encarnado aqui, todos nós, né, estamos nesse mundo de provas e expiações, somos arrependidos. A gente só reencarnou porque a gente se arrependeu, senão a gente estaria lá, na coisa, né, achando que estava no bem bom lá, né? André Luiz, quando chegou lá no umbral, ele estava num lugar bom, assim, e tal. Depois é que ele foi sentindo o sofrimento. Passou 8 anos, né, para ser resgatado. Então, que cada um de nós responda para o seu coração. Nós somos a população revoltada, nós somos o filho que se perdeu dentro da família, o filho mais velho. Nós somos o filho imaturo, que é o pródigo, mas que conseguiu se renovar. O pai não, o pai é pai, né? Eu agradeço muito a oportunidade que a casa, o Grupo Espírita Irmãos do Caminho me abre aqui para a gente poder divulgar, falar sobre a doutrina espírita. E até uma próxima vez, se for possível. Obrigado.